Questão 27 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2017 para as turmas de 2018. O tema é logaritmos. Essa questão 27 da AFA consiste basicamente na aplicação de propriedades de operações com logaritmos, só que traz como novidade uma mudança de variáveis que auxilia muito na obtenção do resultado que vai se revelar surpreendente. Enunciado da questão: considere os números A, B e C a seguir. Expressão de A igual ao logaritmo na base 25 de 27, multiplicado pelo logaritmo na base 4 de 5, multiplicado pelo logaritmo na base 3 da raiz quadrada de 2. Expressão de B igual ao logaritmo na base n, abre parênteses, do logaritmo na base n, da raiz n de n, fecha parênteses, onde n é um número natural maior do que 2. Expressão para C igual a dividido por B, ambos elevados ao logaritmo na base 10 de C, que multiplica B dividido por C, ambos elevados ao logaritmo na base 10 de A, que multiplica C dividido por A, ambos elevados ao logaritmo na base 10 de B, sendo que A, B e C são números reais positivos. A correta relação de ordem entre os números A, B e C são dadas 4 opções de relação de ordem, a saber, A menor do que B, menor do que C, B menor do que A, menor do que C, B menor do que C, menor do que A, e, finalmente, C menor do que A, menor do que B. Vamos iniciar pelo exame da expressão de A, que é igual ao logaritmo na base 25 de 27, multiplicado pelo logaritmo na base 4 de 5, multiplicado pelo logaritmo na base 3 da raiz quadrada de 2. Vamos fazer uma mudança de base nessa expressão. Vamos utilizar a mudança de base. Quando eu tenho um logaritmo na base n de m e quero modificar para um logaritmo na base q, eu escreverei logaritmo na base q de m sobre logaritmo na base q de n. Neste caso, eu vou escolher o logaritmo na base 3, porque aqui 27 é 3 ao cubo. Então, modificando já para a base 3, eu tenho 2 elementos que ficarão em base 3, com bastante possibilidade de simplificação mais adiante. Então, o logaritmo na base 25 de 27 modificado para a base 3, eu vou ter o logaritmo na base 3 de 27 dividido pelo logaritmo na base 3 de 25. Já o logaritmo na base 4 de 5, passado para a base 3, eu vou ter logaritmo na base 3 de 5 dividido pelo logaritmo na base 3 de 4. E logaritmo na base 3 da raiz de 2 se mantém. Então, aqui está a nova expressão de A após a mudança de base. Logaritmo na base 3 de 27 sobre logaritmo na base 3 de 25, multiplicado pelo logaritmo na base 3 de 5, dividido pelo logaritmo na base 3 de 4, multiplicado finalmente pelo logaritmo na base 3 da raiz de 2. Agora vamos transformar as potências que aqui existem. Por exemplo, 25 é 5 ao quadrado, 27 é 3 ao cubo e 4 é 2 ao quadrado. Então vamos fazer essas alterações. Eu tenho logaritmo na base 3 de 3 ao cubo, dividido pelo logaritmo na base 3 de 5 ao quadrado, multiplicado pelo logaritmo na base 3 de 5, dividido pelo logaritmo na base 3 de 2 ao quadrado.
E aqui, logaritmo na base 3 da raiz de 2 é o logaritmo na base 3 de 2 elevado a meio. Eu vou agora aplicar uma propriedade de operações com logaritmos que diz que o logaritmo na base n de m elevado a k é igual a k vezes o logaritmo na base n de m. Então, vamos operacionalizar aqui. Esta parte ficará 3 vezes o logaritmo na base 3 de 3. Aqui ficará logaritmo na base 3 de 5 duas vezes. Aqui logaritmo na base 3 de 2 duas vezes. E aqui meio que multiplica log na base 3 de 2. Então, 3 meios do log na base 3 de 3, dividido pelo log na base 3 de 5, meio que multiplica log na base 3 de 5, dividido pelo log na base 3 de 2, e meio que multiplica log na base 3 de 2. Agora, uma outra propriedade é que o logaritmo da base é igual a 1, ou seja, log na base n de n é igual a 1, e vamos utilizá-la aqui, porque o log na base 3 de 3 vai ser igual a 1. O log na base 3 de 5 simplifica com log na base 3 de 5. E o log na base 3 de 2 simplifica com log na base 3 de 2. Portanto, desaparecem todos os logaritmos da expressão, eu fico apenas com 3 no numerador, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Logo, A é igual a 3 oitavos. Vamos agora examinar a expressão de B. B igual ao logaritmo na base n, abre parênteses, log na base n, da raiz n de n, onde n é um número natural maior do que 2. Vamos então operacionalizar um pouco esta expressão interna, o segundo logaritmo na base n. Isso aqui vai ser igual a n elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre n, porque aqui fora eu tenho a raiz n. Então, 1 sobre n dá 1 sobre n ao quadrado. Então, fica n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Portanto, B é igual a log na base n, do log na base n de n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Utilizando a propriedade que já vimos anteriormente, eu abaixo esse quadrado aqui, 1 sobre n ao quadrado, e fico log na base n de 1 sobre n ao quadrado multiplicado por log na base n de n. Mas o log na base n de n é o log da base, que dá 1. Vamos utilizar então uma outra propriedade. Log na base n de m sobre q é igual ao log na base m de n menos log na base n de q. E vamos utilizá-la aqui, já que aqui é igual a 1. Então eu vou ter log na base n de 1 sobre n ao quadrado vai ser log na base n de 1 menos 2 vezes log na base n de n. Então, log na base n de n é igual a 1, que é o logaritmo da base. Aqui, novamente, logaritmo da base é igual a 1. E o logaritmo na base n de 1 é 0. Logo, B será igual a menos 2. Vamos examinar agora a expressão de C. C é igual a dividido por B, ambos elevados ao log na base 10 de C, multiplicado por B dividido por C, ambos elevados ao log na base 10 de A, multiplicado por C dividido por A, ambos elevados ao log na base 10 de B, sendo A, B e C reais positivos. Vamos agora fazer uma mudança de variáveis que vai ser extremamente útil no cálculo. Vamos chamar de A de 10 elevado a x. Eu posso fazer isso. Se A é igual a 10 elevado a x, x é igual ao log de A. Da mesma forma, se B é igual a 10 elevado a y, y é igual ao log de B. E se C é igual a 10 elevado a z, z é igual ao log de C. Então, essas vão ser as novas variáveis que eu vou utilizar na expressão de C. Por exemplo, A divididos por B vai ser 10 elevado a x dividido por 10 elevado a y. Em outras palavras, resultará em 10 elevado a x menos y.
mas ainda estará elevado ao log de C, e o log de C é Z. Então eu vou ter 10 elevado a Z, que multiplica x menos y. Vou agir da mesma forma para os outros dois termos da expressão. A expressão C, então, resulta em 10 elevado a x menos y elevado a Z, que multiplica 10 elevado a y menos z elevado a x, que multiplica 10 elevado a z menos x elevado a y. Os três termos estão em base 10, portanto, o resultado final será 10 elevado a z, que multiplica x menos y, mais x, que multiplica y menos z, mais y, que multiplica z menos x. Vamos chamar C de expressão 1. E vamos estudar a potência de 10 na expressão 1. Eu tenho que z vezes x é zx, z vezes menos y, menos zy, x vezes y, xy, x que multiplica menos z, menos zx, y que multiplica z, zy, y menos xy. Agora eu observo que xz simplifica com xz, zy simplifica com zy e xy simplifica com xy. Resultado, a potência de 10 é zero. Essa expressão toda é igual a zero. Isto é surpreendente. Então, substituindo na expressão 1, C é igual a 10 elevado a zero, que é o resultado da expressão, que resulta em C igual a 1. Então, foi uma mudança de variável bastante expedita que nos auxiliou muitíssimo no cálculo. Logo, a relação de ordem entre A, B e C será B, que é o menor valor, menor do que A, que é menor do que C, resultando em que a resposta é a opção B. Embora a resolução tenha sido feita passo a passo, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, por favor, se posicionem através do fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei imediatamente. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima ocasião.